Não seria exagero dizer que a franquia Toy Story é a representação de tudo que a Pixar criou ao longo da sua existência e do que virá daqui para frente. Além de ter sido responsável por colocar a empresa nos holofotes com o seu filme pioneiro em 1995, suas sequências sempre apresentaram novidades e evoluções que faziam com que cada filme fosse melhor do que o seu antecessor, atingindo um padrão de qualidade, tanto técnico quanto narrativo, que poucas animações haviam alcançado antes, ou mesmo posteriormente. Enquanto o primeiro Toy Story nos apresentou os personagens, as regras do universo e os dilemas que envolvem brinquedos e crianças, o segundo filme desenvolveu a psique dos protagonistas, apresentou coadjuvantes substanciais e levou a animação em mais um passo em termos tecnológicos. Por fim, 11 anos após o seu antecessor, Toy Story 3 foi responsável por expandir ainda mais o que havia sido mostrado no encerramento do segundo capítulo, mostrando o fim do ciclo entre Andy e seus brinquedos. Dito isso, ainda que o enredo do terceiro filme contasse com pontas soltas e mistérios referentes ao destino de outros personagens, sobretudo Beth, interesse amoroso do Woody, a cena final em que Andy brinca pela última vez com seus brinquedos e dá adeus ao seu leal amigo Woody era o desfecho perfeito do que se considerava até então como uma trilogia. O próprio diretor, Liam Kirk, havia argumentado que seu filme havia encerrado a história de Woody, Buzz e Andy, e que um novo capítulo só deveria ser cogitado diante de um enredo realmente digno da franquia. Porém, como já é de conhecimento popular, o sucesso estrondoso de Toy Story 3 fez com que a Pixar prontamente desse início a um quarto filme, reunindo novamente seus principais realizadores para conceber um roteiro. Desde o início, o argumento para um quarto filme seria o de uma comédia romântica envolvendo Woody e Beth, onde seriam reveladas as razões pela sua ausência no terceiro capítulo, e os eventos que levariam ao reencontro do casal. Além disso, a trama trataria de temas como a busca por um propósito, encontrar o seu lugar no mundo e o livre-arbítrio, e como sempre, trazendo esses temas humanos para o contexto de brinquedos que são capazes de falar, pensar e sentir. Com isso, 8 das mentes criativas da Pixar conceberam a história, com o roteiro sendo assinado por Andrew Stanton e Stephanie Folsom, e o encargo de direção conferido a Josh Cawley em seu filme de estreia após ter trabalhado em filmes como Ratatouille e Divertidamente. Na trama, Woody e seus amigos vivem em paz com Bonnie, porém, o cowboy sente o peso de não ser mais o líder oficial do grupo, cargo conferido à boneca Dolly, e o fato de não ser o brinquedo favorito da garota, como foi de Andy. Em um dia na escola, Bonnie cria um brinquedo com peças de lixo, do qual chama de Forky, que ganha vida e se torna o novo brinquedo favorito da garota. No entanto, Forky insiste em ir para qualquer lixeira que apareça em seu caminho, com Woody tentando proteger o seu colega em prol de sua dona. Durante uma viagem em família, Woody e Forky acabam se perdendo e, durante o caminho de volta, encontram uma loja de itens usados onde há uma boneca chamada Gabby Gabby, que deseja insistentemente a caixa de som de Woody para trocar pela sua, que está danificada. O protagonista consegue escapar e reencontra Beth, que se tornou a líder dos autodeclarados Brinquedos Perdidos, sendo totalmente independentes de qualquer criança. Woody pede ajuda do grupo para resgatar Forky, enquanto Buzz, Jessie e os demais brinquedos tentam trazer seus amigos de volta. Logo de cara, presenciamos o trabalho assombroso de computação gráfica feito pela Pixar em Toy Story 4. O nível de detalhe dos brinquedos, seja na textura do plástico, a costura das roupas, as marcas de pintura e até mesmo as imperfeições dos materiais, são de cair o queixo. Além disso, as ambientações são fotorrealistas, com chuvas e ambientes ensolarados que impressionam pelo trabalho de iluminação e sombreamento. Junto a isso, vemos a notável evolução na criação de personagens humanos que, apesar de suas formas continuarem cartunescas, possuem expressões faciais e movimentos fluidos e realistas. Falando dos personagens, o quarto capítulo mantém a tradição de apresentar novos e carismáticos integrantes, dos quais se destacam o Forky, a dupla cômica Ducky e Bunny, do Kikabum, que serve como uma paródia de Evil Knievel, e a boneca Gabby Gabby, que apresenta o grande dilema moral da trama e faz o público se questionar sobre suas reais intenções. Apesar dela parecer mais uma vilã ao estilo do Mineiro e do Lotso, a personagem se revela uma figura trágica, que em virtude de um defeito, nunca foi amada por uma criança ao longo de suas 6 décadas. Isso novamente traz para a pauta a questão existencialista dos brinquedos e como o medo do abandono é algo tão presente na vida de todos eles. Aqui,
os roteiristas decidiram ir mais além, ao colocar Woody diante de uma escolha que nunca havia sido suscitada antes, a de ficar com uma criança, mesmo sendo relegado ao segundo plano, ou, pela primeira vez em sua vida, decidir seu próprio caminho e ficar ao lado de Beth, que aqui ganha ainda mais destaque e se mostra uma personagem feminina forte e destemida, mas que não esconde os seus sentimentos por Woody. Apesar de tais conceitos renderem momentos de impacto e trazerem novas facetas aos personagens centrais, inevitavelmente outros acabam ficando em segundo plano, até mesmo tendo as suas personalidades distorcidas. Os casos mais graves são vistos em Buzz Lightyear e Jessie, que foram fundamentais nos filmes anteriores, mas que aqui pouco fazem pela trama ou mesmo acabam tendo suas personalidades ligeiramente afetadas, como vemos em Buzz, mais frágil e inseguro do que antes. Os demais brinquedos de Andy/Bonnie também pouco acrescentam à trama, ainda que seja um prazer revê-los em tela. Além da dificuldade em equilibrar o espaço para a quantidade de personagens, o filme acaba repetindo os mesmos debates vistos nos filmes anteriores, acerca da função que o brinquedo exerce na vida de uma criança, sua finitude perante o desgaste físico, o passar do tempo e o abandono de seus donos em virtude da chegada da maturidade. Todos esses argumentos já haviam sido debatidos nos 3 filmes antecessores, e de maneira mais original, o que torna o enredo do quarto filme mais repetitivo e esquemático. Esses fatores acabam por afetar todo o segmento final, que apesar da carga emocional, não atinge o mesmo patamar do seu antecessor. Os realizadores tomaram a ousada decisão de fazer Woody se separar de seus amigos de longa data e de sua dona para viver com Beth como um brinquedo independente. Porém, essa decisão não é motivada apenas pelos sentimentos que ambos partilham, e sim pelo descaso de Bonnie com um boneco cowboy, algo que entra em desacordo com o final do filme anterior, em que Andy abdica de seu brinquedo favorito para a garota cuidar dele. Ao invés disso, a personagem o deixa de lado, apesar de toda a fidelidade costumeira de Woody, o que apenas gera antipatia por Bonnie e torna a separação dos brinquedos menos satisfatória e comovente do que os realizadores desejavam. Ainda assim, é uma cena bonita e que poderá levar o público às lágrimas, mas há uma clara onerosidade no melodrama que não havia sido necessário nos filmes anteriores. Com todo o exposto, Toy Story 4 é uma animação com valores de produção primorosos. O elenco estelar, formado pelos já conhecidos Tom Hanks e Tim Allen, acompanhados de grandes adições como Keanu Reeves, Carl Weathers, Jordan Peele e muitos outros. A trilha sonora assinada novamente pelo compositor Randy Newman, e uma trama que, apesar de menos inventiva e de conclusão mais apelativa no melodrama, entrega uma experiência divertida, emocionante e lotada de personagens carismáticos. Tudo isso novamente se refletiu nas bilheterias e nas opiniões da crítica especializada, com o filme atingindo novamente a marca de $1 bilhão e notas quase perfeitas nas análises críticas do ano. Além disso, foi o grande vencedor na categoria de melhor animação do Oscar, o que era previsível em virtude do favoritismo da Pixar/Disney. No entanto, passando o hype ao redor do filme em seu lançamento, muito se questiona se de fato toda essa recepção foi merecida, tendo em vista que, além de ser praticamente um consenso de que o quarto filme é inferior aos seus antecessores, sua premiação teria sido tendenciosa em virtude do histórico de suas produtoras e pela maior originalidade de seus concorrentes, como o francês Perdi Meu Corpo e o favorito do ano, Klaus. Ainda assim, Toy Story 4 mantém um nível de qualidade da saga em alta e, apesar dos problemas do roteiro, como a repetição de ideias já exploradas, é um trabalho feito com carinho, esmero e dedicação pela Pixar e seus realizadores, nos levando de volta para mais uma aventura com seus icônicos personagens. Dito isso, o maior defeito do quarto capítulo é ter sido um bom filme, dentro de uma saga conhecida por sua excelência.